Apresentação: Walter Correia. 9 horas 7 minutos na capital do Amazonas, 11h07 em Brasília. Bom dia para você, ouvinte da Rádio CBN, bom dia ao ouvinte do CBN Audiência Pública. A partir de mais um minuto por aí, a gente vai estar dando sequência à programação do CBN Audiência Pública, onde nós estamos tratando das eleições na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Amazonas. A eleição vai se realizar na próxima sexta-feira, das 8 às 17 horas, e estamos entrevistando os candidatos. Hoje, o convidado é o Euler Carneiro. Ele já vai fazer a sua saudação. Se você quiser participar com a gente, através do WhatsApp, o prefixo de Manaus, 92, telefone 981 15 8557. Você pode ouvir também a CBN Amazônia pelo AM 1440. Você pode nos acompanhar através do site www.cbnamazonia.com.br ou no aplicativo CBN Amazônia. E como eu disse agora há pouco, nós estamos ao lado do Dr. Euler Carneiro. Bom dia, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio CBN Amazônia. Bom dia, eu estou muito feliz de estar aqui, quero dizer que é uma grande honra estar na CBN. Agradeço a oportunidade que a CBN está dando aos candidatos a esse pleito das eleições do OAB. Entendo a importância, a relevância que tem esse pleito, não somente para os advogados, mas para toda a sociedade. Aí, portanto, a participação inicial do Euler Carneiro, que é o terceiro candidato a estar junto com a gente aqui nesse CBN Audiência Pública. Você ouvinte da Rádio CBN, se você quiser participar, eu vou repetir o WhatsApp, o prefixo de Manaus é 92, telefone 981 15 8557. Você pode ver o nosso trabalho, a nossa entrevista através do site www.cbnamazonia.com.br ou no aplicativo CBN Amazônia. Doutor Euler, eu queria que o senhor fizesse aí uma introdução e também falasse um pouco do seu perfil e por que candidato à presidência da OAB. Certo, eu me formei em 2001 e exerço a advocacia há mais ou menos uns 12 anos. Sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Sou advogado militante e sobrevivo exclusivamente da advocacia. Tenho o meu forte campo de atuação na área criminal e atuo também na área civil. E ao longo dos anos, eu venho percebendo a necessidade de uma OAB mais forte, de uma instituição mais acolhedora para os advogados, de uma instituição mais aguerrida na luta pelo respeito das nossas prerrogativas e também de uma instituição que exerça o papel de fiscalização da OAB. Você observa que ao longo dos anos, a OAB deixou de se posicionar em questões relevantes para a sociedade. E em função também de um contexto, de um cenário político, onde haviam apenas duas chapas, a chapa 10, composta pelo nosso colega Dr. Choi, que representa aí a continuidade de um grupo que já vem atravessando décadas na gestão na frente da nossa OAB, e a chapa 20, que representa uma divisão da chapa 10, é o mesmo grupo que rachou e compôs duas chapas. Então, eu me senti impulsionado a oferecer aos colegas advogados um verdadeiro voto de oposição, uma chapa que fosse legitimamente, que representasse a renovação da nossa OAB. Porque nós entendemos que a alternância de poder, ela é saudável e se faz necessária, seja em qual for o segmento, seja em qual for a instituição, ela é necessária para oxigenar a instituição, para dar oportunidade para que novos gestores venham a contribuir e para que, de fato, possamos ter uma OAB participativa e inclusiva. São 9 horas 12 minutos na capital do Amazonas, são 11h12 em Brasília. Você está ouvindo aqui nesse CBN Audiência Pública
a conversa com o Dr. Euler Carneiro. Ele é o terceiro candidato a participar dessa programação da Rádio CBN como candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. A eleição, eu repito, acontece na próxima sexta-feira, começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde, com total cobertura da sua Rádio CBN Amazônia. São 9h12. Eu queria agora que o senhor fizesse para a gente, para o ouvinte da CBN, e para a gente também, falasse um pouquinho das propostas e fizesse quais são as suas metas, para que a gente possa conversar e já iniciar com as perguntas, né, dos nossos colegas do jornalismo e também com as perguntas, né, do público que vai participar desse CBN Audiência Pública. Ok, são muitos os desafios da advocacia atualmente. Dentre eles, eu vou aqui elencar alguns, né? Primeiro, eu quero dizer que a nossa chapa ela tem uma atenção, um carinho especial pelo advogado iniciante. Até porque eu também um dia fui um advogado iniciante e eu sei a grande dificuldade, a luta que é para o colega que está iniciando hoje no mercado de trabalho, para que ele possa prosperar, para que ele possa realmente permanecer no mercado de trabalho. Nós percebemos que muitos colegas hoje que iniciam a advocacia estão fechando as portas dos seus escritórios por falta de apoio, por falta de experiência mesmo, em função de um inchaço que está ocorrendo hoje no mercado de trabalho, em função do próprio contexto econômico da crise social que o país vem atravessando. Então, nós queremos revitalizar a nossa ESA, Escola Superior da Advocacia. Nós vamos oferecer aos novos colegas advogados curso de cálculo trabalhista, curso de atualização no novo CPC, curso de prática forense, curso de peticionamento eletrônico. Todos esses cursos serão oferecidos de forma gratuita, porque nós entendemos que o melhor material em que a OAB pode investir é no material humano, são nos próprios advogados. Nós queremos qualificar esses advogados. Nós sabemos que os advogados, quando eles saem da faculdade, eles saem muito cru. E eu digo isso porque eu lembro de quando eu saí da faculdade, a gente sai com insegurança, a gente sai cru. E assim, grande parte dos advogados que não vêm de uma família de tradição jurídica, eles encontram realmente uma dificuldade para adentrar no mercado de trabalho. Então nós vamos preparar esses colegas para que eles se sintam estimulados e que possam vencer os desafios da advocacia. São 9h15 na capital do Amazonas, 11h15 em Brasília. O senhor dá licença, nós voltamos já já. CBN Amazônia Audiência Pública. O Centro Educacional Agnus Dei completa 10 anos de uma trajetória de sucesso. CBN, Central Brasileira de Notícias. CBN Amazônia Audiência Pública. 9h18 na capital do Amazonas, 11h18 em Brasília. Você ouve CBN Audiência Pública aqui no AM 1440. Você pode participar com a gente através do WhatsApp no telefone prefixo 92, que é o prefixo aqui de Manaus, telefone 981-15-81557. Você pode acompanhar a transmissão através do nosso site no endereço eletrônico www.cbnamazônia.com.br ou no aplicativo CBN Amazônia aí no seu celular. E hoje nós estamos falando com o terceiro candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Euler Carneiro, que já fez aí uma saudação, falou também um pouquinho do seu perfil e já mostrou algumas metas que ele pretende alcançar se for eleito na eleição que acontece na próxima sexta-feira, lá na Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Euler, a gente queria perguntar para o senhor como será a relação, por exemplo, em o senhor vencendo as eleições, como é que será a relação da OAB com as demais profissões, por exemplo, jornalistas, os médicos, enfim, a sociedade como um todo? Nós queremos estabelecer durante a nossa gestão
não somente uma relação de proximidade com os demais segmentos da sociedade, como as instituições como um todo. Nós queremos criar amplos fóruns de debate, onde cada classe, cada categoria, cada instituição possa contribuir com sugestões e que a OAB venha participar de forma mais ativa na sociedade, né? Queremos estreitar laços com o Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, Procuradoria do Estado, Defensoria Pública, Ministério Público. Queremos ser realmente um membro ativo, contribuindo, queremos propor ação civil pública, pedir prestação de contas, queremos realmente dar vida para a OAB, aquela OAB que no passado participou do movimento contra a ditadura, que se envolvia nas grandes demandas, nas boas causas sociais, queremos trazer de volta essa OAB. São 9h20 em Manaus, 11h20 em Brasília. E a relação da OAB, o senhor sendo o presidente, com a OAB Nacional, OAB Regional com a OAB Nacional? Como é que vai ser essa relação? Nós queremos dar uma forte contribuição para a OAB Nacional. Nós temos algumas ideias, alguns projetos que já estão em andamento, que nós queremos trabalhar frente a isso para transformar numa realidade. Nós queremos, por exemplo, criminalizar a conduta da violação de prerrogativa do advogado. Porque hoje, quando um funcionário público é desrespeitado, ele vai e dá voz de prisão por desacato. Contudo, quando um advogado se vê tolhido, ofendido, cerceado nas suas prerrogativas, no máximo isso gera um procedimento no âmbito administrativo, quem sabe cível, mas não no aspecto criminal. Nós queremos também a extensão do porte de arma para os advogados. O porte de arma em função da prerrogativa, assim como juízes e promotores têm um porte funcional, né, nós queremos estender a todos os advogados. Nós queremos contribuir de uma forma contundente para a OAB Federal, com boas ideias, nos colocando de portas abertas e participando dos fóruns de debate. São 9h22 em Manaus, 11h22 em Brasília. Para todo jovem, qualquer profissão é um sonho. Para o jornalista para o advogado também, eu imagino que seja, eu nunca estudei direito, mas eu imagino que seja um sonho. Mas entre o sonho e a realidade, existe uma distância. Como é que vocês pretendem trabalhar isso? Como é que o senhor pretende trabalhar isso sendo o vencedor, sendo o presidente na próxima legislatura? Eu observo, por exemplo, nas faculdades de Direito, você chega numa turma que tenha 50, 60 alunos e você pergunta assim, pessoal, quantos aqui vão advogar? Eu lhe digo com toda segurança que 5 vão levantar a mão, numa turma de 50, 60 alunos. Hoje a grande maioria dos estudantes que cursam o curso de Direito, eles visam a carreira pública, visam prestar concursos públicos. Isso é um cenário, é um reflexo do desgaste da advocacia hoje. Hoje as pessoas se sentem desestimuladas a advogarem, em função de um aviltamento dos honorários advocatícios, em função de um mercado cada vez mais selvagem e desleal, em função da falta de estrutura e amparo da própria OAB, da instituição para com o advogado, em função da morosidade do judiciário. Então, todos esses aspectos levam com que as pessoas cada vez mais não venham exercer a advocacia. E nós temos uma preocupação muito grande com isso. Então, nós vamos realmente criar uma estrutura, nós queremos criar o escritório compartilhado para que os novos advogados venham utilizar esse ambiente com salas compartilhadas, com internet, com cafezinho, com secretária, onde eles vão poder atender os seus clientes com custo zero. Vamos também criar parceria com empresas de informática para fornecer notebook, scanner, todo o equipamento de informática para os advogados, com baixíssimo custo, convênios e parcerias com empresas que fornecem um serviço de internet, para também facilitar o acesso, baixo custo do serviço de internet, porque hoje todo escritório é refém da informática e da internet. Sem isso ninguém consegue trabalhar. Então, nós queremos levar a OAB para o interior do estado, criando as salas da OAB, porque a maioria delas está abandonada, dando toda a estrutura para as salas da OAB, com internet, com um suporte para o profissional poder exercer a advocacia no interior do estado.
estimulando que os advogados vão também trabalhar no interior do estado, criando um mecanismo para desafogar a capital. Hoje existe uma concentração muito grande de profissionais na capital e a gente sente que fortalecendo o interior do estado a gente vai conseguir dar vazão a isso. Eu quero também combater de forma ferrenha o aviltamento dos honorários advocatícios. Essas grandes empresas que terceirizam o serviço dos advogados, com o trabalho de advogados correspondentes, que querem pagar 30, 40 reais para um advogado fazer uma audiência, eu acho isso um absurdo, vergonhoso, e a OAB precisa se posicionar diante disso. Então nós vamos valorizar o advogado, valorizar as prerrogativas do advogado, para que o advogado se sinta estimulado a caminhar, evitando com que a nossa profissão venha a ser sucateada. 9h25 em Manaus, 11h25 em Brasília. Daqui a pouquinho tem o repórter CBN, mas a gente ainda tem um tempinho aí. O senhor falou da interiorização da OAB. Claro, existe hoje um trabalho em cima disso, mas a gente imagina a dificuldade que tem, por exemplo, um advogado em São Gabriel da Cachoeira, para ele ter uma relação com a OAB aqui na capital do Amazonas. Como é que o senhor pretende, na realidade, tratar esse assunto? Porque ele existe, ele é real, né? O advogado em São Gabriel da Cachoeira com certeza deve ter um monte de dificuldades e às vezes ele não consegue, por qualquer motivo, chegar a trazer um problema assim, imediatamente para vocês aqui. Vocês ficam sabendo, às vezes, algum tempo depois, né? Com certeza, nós vamos criar subseções da OAB em áreas em que comportem 3, 4, 5 municípios, dando toda a estrutura da OAB, com ouvidoria, com comissão de prerrogativas. Nós queremos oficiar a Justiça Federal, a Justiça Estadual, para que disponibilizem, para que deixem sob cautela, né, colocando a OAB aí como fiel depositária dessas aeronaves que são apreendidas em processos de tráfico de entorpecente, que ficam à disposição da Justiça, como hoje já ocorre em outros órgãos, que seja disponibilizada uma aeronave para a OAB, para que os advogados que têm audiência no interior apresentem um requerimento junto à OAB, comprovem a necessidade que existe audiência, e a OAB vai disponibilizar essa aeronave para levar o colega até o interior, trazê-lo, né? Em parceria com o Tribunal de Justiça, vamos pedir para que sejam disponibilizadas as salas da OAB nos fóruns do interior. Vamos lá para climatizar a sala, trabalhar para que seja oferecido um serviço de internet de qualidade. Queremos criar também salas, residências de apoio para advogados que estão em trânsito, né? O advogado que vai ter apenas uma audiência, em que precisa ficar 1, 2 dias, ele possa pernoitar nesse local, que tem uma estrutura mínima para acomodá-lo. Queremos criar também aqui na capital o restaurante do advogado, nas proximidades da Justiça do Trabalho, onde se concentra a maior parte da demanda dos advogados, com a alimentação a baixo custo, custo zero, a preço de custo, vamos colocar assim. Assim como funciona hoje, por exemplo, o restaurante do Sesc, dos comerciários. Então nós temos ideias que abraçam o colega advogado, porque somos militantes. E nós temos esse olhar sensível com relação ao exercício da advocacia. São 9h28 na capital do Amazonas, 11h28 em Brasília. Você ouve CBN Audiência Pública. Nós estamos tratando de um assunto muito importante, que são as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no estado do Amazonas. As eleições acontecem na próxima sexta-feira, entre 8 da manhã e 17 horas. E terá total cobertura da nossa CBN Amazônia. São 9h28, nós temos aí 1 minuto ainda pela frente. A internet é um problema grave, o senhor já mencionou aí 2, 3 vezes. Com certeza, é difícil a gente trabalhar aqui na capital, no interior, eu imagino que seria um pouco mais complicado ainda. Mas deve ter uma fórmula aí para a gente tentar melhorar essa situação. O que o senhor pensa disso? Esse talvez seja um dos maiores desafios da nossa gestão, buscar uma parceria com o Tribunal de Justiça, uma parceria com as empresas operadoras desse serviço e o próprio Estado, porque hoje os processos são virtualizados. Então, é uma necessidade essa transmissão de dados, de documentos, e nós precisamos de uma internet de qualidade, e a Justiça não funciona sem isso. Então, nós vamos realmente buscar isso aí,
nem que seja necessário propositura de ação, de obrigação de fazer, vamos buscar mecanismos para viabilizar o acesso à justiça, que é uma garantia constitucional. São 9h30 aqui na capital do Amazonas, 11h30 em Brasília. Vamos ao repórter CBN e voltamos já já. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Continuamos na rede CBN com informações de Brasília com Bruno Melo. Bianca, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal acaba de referendar. Instale o aplicativo da CBN Amazônia no seu smartphone. É rápido e fácil. Basta baixar pela loja do seu telefone, tanto do sistema iOS quanto do Android. Participe de nossos programas e colabore enviando notícias e sugestões de matérias. É só clicar na figura Você na CBN ou em Fale Conosco. A CBN Amazônia toca notícias onde você estiver. CBN Amazônia, audiência pública. 9h36 na capital do Amazonas, 11h36 em Brasília. Você ouve CBN Audiência Pública. Nós estamos falando com o Dr. Euler Carneiro, que é candidato à presidência da OAB. A eleição acontece na sexta-feira, entre 8 e 17 horas. Se você quiser participar com a gente, você pode ouvir pelo AM 1440, você pode também enviar um WhatsApp, nosso prefixo 92 981 15 8557. Você pode acompanhar a transmissão através do nosso site www.cbnamazônia.com.br ou no aplicativo CBN Amazônia. E como eu disse, hoje estamos entrevistando o Dr. Euler Carneiro. Ele é o terceiro candidato que estamos entrevistando, candidato esse à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. O senhor disse que o senhor queria terminar um pensamento seu agora há pouco. Antes um pouquinho, nós cortamos em função do repórter CBN, mas pode completar. Bem, eu gostaria de explicar para os ouvintes, para que as pessoas entendam como funciona essa eleição da OAB, né? Necessariamente, para você disputar uma eleição, que algumas pessoas pensam assim, o Euler, o Jean e o Choi estão disputando uma eleição. Isso não é uma verdade. Para você disputar uma eleição, você tem que montar uma chapa composta por 79 advogados, todos com mais de 5 anos de OAB, com anuidade em dia e que não podem ter nenhuma punição transitada em julgado no Conselho de Ética. Então, na verdade, você elege um grupo de pessoas que vão lhe representar ao longo de 3 anos. A grande proposta da nossa Chapa 30 é justamente isso, porque nós entendemos que ao longo dos anos e das décadas, um mesmo grupo vem se mantendo no poder. Então, com esse pensamento de que nós vivemos num país, numa república, um país democrático, entendemos que é necessário que haja uma alternância de poder. Essa alternância de poder, ela traz oxigênio às instituições, ela prestigia novos colegas, porque nós entendemos que temos colegas tão quanto capazes do que os que lá estão, né? Pessoas que querem contribuir também, e isso é salutar, isso é saudável. Quando um grupo permanece muito tempo no poder, ele às vezes traz vícios, às vezes as pessoas começam a tratar a coisa que é pública, que é de todos, como se fosse sua. Então essa alternância de poder, ela é saudável, ela é necessária, e essa é a grande proposta da Chapa 30. Uma chapa composta por advogados militantes, atuantes, que vivem nos fóruns. E eu sempre digo, Walter, que nessa campanha, como se trata de um público restrito de eleitores, os próprios advogados, nós nos conhecemos. Então não tem negócio de enganação. Os colegas sabem quem está no dia a dia do fórum. Não adianta o camarada dizer que conhece a realidade da advocacia, se ele não vive da advocacia. Nós sabemos a dificuldade que o colega passa quando chega num balcão da vara e o servidor parece que não enxerga ele, não atende ele. E você pede para falar com o juiz
e ele diz que não vai te receber, que está despachando, que não recebe advogado. Você pede para falar com o assessor e diz que está proibido de te receber, né? Às vezes problemas que alguns advogados enfrentam com oficiais de justiça, que para cumprir uma determinada diligência, para cumprir um mandado, né, pedem valores de advogados, 300, 500, às vezes até R$1.000. A própria morosidade do judiciário, onde um juiz às vezes leva 3 meses para dar um despacho inicial de síntese, ou 2 anos para dar uma sentença, processos que andam emperrados no judiciário. Então nós conhecemos essa realidade, essa dificuldade, né? Advogados que passam às vezes anos para receber os seus honorários. Essa é a realidade dura e cruel da advocacia. Então eu entendo que nós somos advogados, a OAB ela é composta 90% por advogados privados. Então eu acho justo que esse advogado seja representado por um advogado. É nesse ponto que eu questiono, né? Eu entendo que às vezes um colega que é um procurador, que é um defensor público, ele tem uma realidade distinta da de um advogado particular, de um advogado privado. Você começar o mês ganhando quase 30 mil por mês é diferente de quem começa o mês sem ganhar nada, tem que pagar o aluguel da sala, a prestação do carro, a secretária, a internet e tudo mais. Então são realidades distintas. Eu sempre costumo dizer o seguinte: o camarada, Walter, com o bucho cheio, com a geladeira cheia de comida, é difícil ele dizer que conhece e sente a dor do que está com fome. Então, isso aí, no meu ponto de vista, é hipocrisia. Eu preciso conhecer e viver da advocacia para que eu possa enfrentar os problemas com a coragem necessária. Outra coisa que nós percebemos é que, ao longo dos anos, a advocacia, a OAB, ela perdeu o seu posicionamento diante dos fatos de repercussão pública, né? A gente vê aí escândalos de corrupção a nível federal, a nível estadual, escândalos recentes, né? E a OAB não se posiciona. Você não vê a OAB dar uma nota mínima num jornal, uma nota de posicionamento, fraudes em concurso público. Eu cito aqui recente aquele concurso da Defensoria Pública, em que foi anulado o concurso, o certame, sequer foi devolvido o dinheiro dos candidatos. A OAB não fala nada sobre o assunto, né? E outros casos mais, escândalos de crimes aí, de pedofilia, né? A OAB não se posiciona. Eu acredito que para que esse grupo, para você ser o presidente da OAB, o ideal é que você tenha isenção, independência, imparcialidade. Quando você tem um grupo que presta serviço a políticos, que presta serviço a partidos políticos, um grupo altamente envolvido, às vezes até com grau de parentesco no judiciário, com relações muito próximas do judiciário. Então você sente uma OAB que ela não é combativa, uma OAB amordaçada, uma OAB que não se posiciona. E é por isso que nós propomos a Chapa 30, uma chapa composta por advogados que vivem da advocacia, e o nosso compromisso é lutar pela categoria, para nós podermos sim avançarmos. São 9h43 na capital do Amazonas. Você ouve CBN Audiência Pública. Hoje nós estamos entrevistando aqui o terceiro candidato a participar das eleições da OAB, é o Dr. Euler Carneiro. Se você quiser participar com a gente, você pode nos ouvir pelo AM 1440, você pode mandar um WhatsApp, 92 é o prefixo aqui em Manaus, 981 15 8557. Você pode acompanhar a transmissão através do nosso site www.cbnamazonia.com.br ou no aplicativo CBN Amazônia. E nós estamos às 9h43 conversando com o Dr. Euler, que é um dos candidatos, é o terceiro candidato que nós estamos entrevistando nesta série. Na próxima sexta-feira, a gente vai estar acompanhando as eleições e também as apurações, que deverão acontecer aí já no início da noite, lá na UAB mesmo, né, doutor Euler? Na própria sede. Então a gente vai estar acompanhando e você, ouvinte CBN, vai ficar sabendo tudo que acontecer por lá, enfim, até o último voto. São 9h44, vamos a um intervalo, voltamos já já? CBN Amazônia.
participar desse momento cívico, desse momento importante da Ordem dos Advogados do Brasil. E assim, como é que o senhor pretende fazer nas grandes causas? O senhor falou, em algum momento o senhor falou tal, mas o senhor mesmo, como é que, quando tiver uma grande causa, como é que o senhor quer enfrentar isso enfim, mostrar ao público, através dos meios de comunicação, esses problemas todos? Qual é a sua intenção? O grande diferencial da nossa gestão vai ser a presença efetiva do presidente da OAB. O que nós criticamos na atual gestão é que o atual presidente tem se posicionado de forma apática. Muitas vezes a gente percebe uma omissão, a ausência mesmo da figura do presidente se posicionando com relação a alguns fatos. Então, na nossa gestão, nós vamos resgatar essa OAB ativa. Eu quero estar pessoalmente à frente das situações, nos posicionando, interpondo as ações necessárias e sempre colocando um ponto de vista ético, com coragem, com a devida isenção e independência, mas calçado na legalidade e na moralidade. Dois aspectos fortes da nossa gestão. A publicidade, nós queremos dar transparência. Por exemplo, quero falar aqui das contas da OAB. Nós vamos criar aqui o portal da transparência, onde qualquer cidadão, independente de ser advogado ou não, ele vai entrar na página inicial da OAB, vai clicar lá no link e vai ter acesso a toda a movimentação financeira da OAB, salário dos servidores, quanto custou a resma de papel, viagens que foram pagas, custos, quanto tem em caixa. Nós vamos dar publicidade, transparência na nossa gestão. Isso aí vai ser uma bandeira da nossa gestão. Um outro projeto nosso, nós vamos criar uma comissão de verificação da procedência da representação. O que é isso? Dentro da corregedoria, vai existir uma subcomissão, aonde, quando um cliente, um cidadão, alguém chegar para fazer uma reclamação contra um advogado, essa reclamação vai ser tomada a termo, será nomeado um relator. Esse relator vai verificar se existe um mínimo de amparo legal. Se houve infração ao Código de Ética, ao Estatuto da Advocacia, se existe um mínimo de indícios de materialidade acerca daquele assunto. Se não houver, ele já vai dar um despacho em face da insuficiência de provas, em face de que não se constatou nenhuma infração ao Código de Ética, ele vai dar um despacho mandando dar baixa e arquivar os autos. Porque hoje a gente percebe, eu tenho recebido muitas reclamações de colegas, que quando chega um cliente na OAB ou alguém insatisfeito com algum advogado, antes de se verificar a procedência daquela informação, se ela é real, se ela não é, se apenas trata-se de uma pessoa com interesse vil, leviano de prejudicar um colega advogado, a OAB entra em contato com o advogado e diz: olha, compareça aqui, o senhor conhece o fulano de tal? Ele está dizendo aqui que é seu cliente, compareça aqui na sede da nossa OAB, vem aqui fazer um acordo, vem aqui devolver os honorários que o senhor recebeu, venha. Então nós entendemos que essa ligação ela é constrangedora, porque muitas vezes não se trata de uma infração ética, muitas vezes não tem sustentação amparo. Então, para isso vai ser nomeado o relator que vai verificar se aquela representação deve prosperar ou não, né? E dependendo do caso, já vai ser dado um despacho mandando dar baixa e arquivamento naquele assunto, sem sequer incomodar o colega advogado. Então queremos uma OAB forte, uma OAB pró-advogado e pró-sociedade, uma OAB fiscalizadora, uma OAB que participe dos movimentos sociais, que combata a corrupção, que combata a violência contra a mulher, que combata a violência, as questões relacionadas à homoafetividade, né? Que combata o racismo, que combata crimes de pedofilia, uma OAB que se posicione de uma forma ética. Essa é a OAB que eu quero e a OAB que nós vamos oferecer aos colegas advogados. 9h51 em Manaus, 11h51 em Brasília. Nós falamos de trabalho, falamos de interiorização, falamos de vários assuntos. Mas também a OAB tem a parte do lazer, tem a parte das festas, vamos dizer assim. Como é que o senhor pretende trabalhar isso aí para que o advogado também, né, não pense só em trabalho? Então aí, o senhor tem aí um tempinho para o senhor falar. Quando se fala em festa, os colegas já ficam animados, né? Bem, nós queremos construir o nosso clube do advogado, que ao longo de toda essa gestão está parado, está destruído, está abandonado, né? Nós queremos dar cabo dessa obra.
oferecer realmente uma sede de lazer de excelência para os colegas advogados. Queremos criar um programa de incentivo ao esporte para o advogado, de incentivo à cultura. Esse encontro que a gente faz anual, na data dos advogados, né? Nós queremos ampliar isso, a gente quer fazer um encontro semanal. A OAB, toda sexta-feira, esses encontros que hoje ocorrem na época de política, que o pessoal é chamado aí para festa, happy hour, feijoada, não sei o quê, isso aí nós vamos tornar isso não só em época de campanha. A gente quer que a OAB crie encontros de lazer, encontros de convivência com os advogados semanal, custeado pela OAB. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos criar eventos culturais, eventos que envolvam música, lazer para o advogado com mais frequência, tornando isso algo habitual, aproximando os colegas advogados, estimulando a convivência entre os advogados, a troca de informação. Queremos investir muito na parte científica, acadêmica, promovendo encontros, seminários científicos jurídicos e convidando toda a comunidade jurídica, acadêmica, colegas operadores do direito de uma forma geral. Nós vamos estimular a cultura jurídica na nossa gestão. E esse trabalho de lazer é extensivo, né? Extensivo. A OAB está de portas abertas, não só para os advogados, mas para toda a sociedade. Nós queremos realmente um envolvimento da OAB, inclusive com as demais instituições. Dessa forma, a gente entende que a gente vai evitar atritos, nós vamos nos aproximar. É isso que nós queremos, estabelecer diálogo. 9h53 na capital do Amazonas. Você ouve CBN Audiência Pública pelo AM 1440. Você ouve toda a programação, né? Nós começamos às 9 horas da manhã, já conversamos sobre vários assuntos nesse CBN Audiência Pública. Se você quiser participar, 92 é o prefixo, o nosso WhatsApp é 981158557. Você também pode nos assistir pelo www.cbnamazonia.com.br ou pelo aplicativo CBN Amazônia. Nós estamos falando com o candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, Dr. Euler Carneiro. São 9h54, já estamos aí a praticamente 5 minutos do final desse CBN Audiência Pública. Eu perguntei a todos os outros candidatos e não seria diferente. Para o senhor, eu diria assim, tem alguma coisa que eu não perguntei, mas assim, que é importante comentar em função da eleição, em função do trabalho que vocês estão tendo aí no dia a dia? Eu gostaria de me posicionar com muita coragem na defesa dos colegas advogados que foram presos nessa operação Lamurala, operação realizada no dia 20, agora sexta-feira, 20 de novembro, onde foram cumpridos mandados de prisão, mandados de busca e apreensão. E essa operação culminou com a prisão de 8 colegas advogados. E de uma forma muito corajosa, já que as outras chapas não enfrentaram esse assunto, e uma das propostas da nossa chapa é o enfrentamento e o posicionamento diante de todos os assuntos de repercussão da sociedade, eu quero dizer o seguinte: independente, eu não estou falando aqui sobre culpados ou inocentes. Eu não vou entrar no mérito da análise do crime, que o mérito fica para a fase de julgamento. Eu quero falar aqui de prerrogativa. Eu quero dizer que os colegas advogados, eles possuem uma lei de prerrogativas que deve ser respeitada. O Estado do Amazonas não possui sala de Estado Maior, que é a sala adequada para custodiar os colegas advogados presos. Então, os colegas, os homens, foram enviados para o batalhão de guarda lá no Monte das Oliveiras, o batalhão da Polícia Militar, e as mulheres foram enviadas para o CDP e estão no berçário, sem a menor estrutura. Ambos, tanto o batalhão de guarda como o CDP, já oficiou informando que lá não tem instalações adequadas para receber os colegas advogados. A lei diz que se não existe a sala de Estado Maior para receber os colegas, eles devem ficar em prisão domiciliar, e até agora não estão. Outra coisa que eu questiono, a utilização abusiva e vexatória das algemas. A súmula que trata da utilização de algemas, ela diz o seguinte:
que se você não ofereceu resistência, se você não quis empreender fuga, se você não oferece risco à sua vida nem à vida de terceiro, nada justifica a utilização de algema. Inclusive, ela torna nula a prisão que utiliza a algema, se não for de forma fundamentada e dentro desses critérios que eu acabei de mencionar. Os colegas, alguns deles foram algemados no ato da prisão, sem oferecer resistência, e já na sede da Polícia Federal, aguardando para depor, colocaram aquelas braçadeiras de plástico, aquelas algemas plásticas, inclusive pedindo que eles ficassem de costa para a parede. E eu vejo isso uma atitude vexatória, constrangedora, não há necessidade disso. São operadores do direito que estavam exercendo a advocacia e que, independente de serem culpados ou inocentes, existe um devido processo legal. Eles têm direito ao contraditório, têm direito à ampla defesa, têm direito ao duplo grau de jurisdição, eles têm direito a esgotar todos os recursos jurídicos cabíveis. E eu entendo que eles não preenchem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A atitude dele não feriu a ordem pública, não feriu a ordem econômica, eles não têm o interesse de se evadir, foram encontrados dentro de suas residências, eles não alteraram ou vão alterar o estado das provas, não estão ameaçando testemunha nem a nenhuma vítima, não há necessidade da manutenção da custódia desses colegas advogados. Eu entendo que hoje esse mecanismo de prisão preventiva se tornou num mecanismo de antecipação da condenação dos colegas. Então, nós repudiamos todo ato que venha constranger os colegas, que venha massacrar a imagem deles publicamente. 9h58 em Manaus, 11h58 em Brasília. Nós temos 2 minutos. A gente queria que o senhor fizesse as considerações finais e chamasse meus colegas advogados a estarem com vocês lá. Eu quero dizer para vocês que é uma alegria ter oferecido essa chapa 30 para vocês votarem. Quero pedir o voto de vocês, vocês que se sentem desamparados, que em algum momento se sentiram perseguidos por essa atual gestão, vocês que querem uma verdadeira mudança, uma alternância de poder, vocês que acreditam que são tão capazes quanto qualquer um de administrar essa OAB, de fazer uma OAB melhor para todos, eu peço que votem no 30. Nos deem esse voto de confiança, acreditem na nossa chapa, nós vamos abraçar e acolher a todos os colegas. Muito obrigado. São 9h59 na capital do Amazonas. Nós estamos chegando ao final desse CBN Audiência Pública. Trabalhos técnicos de Alisson Peixoto, produção de Alan Viana e também de Maxson Costa. Direção Regional de Conteúdo do Cristóvão Nonato. Direção Nacional de Jornalismo de Marisa Tavares. Apresentação: Walter Correia. A CBN Amazônia realizou os 3 compromissos com o ouvinte. A entrevista com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Amazonas. CBN Amazônia vai acompanhar passo a passo as eleições e também a apuração. Tudo que estiver acontecendo na próxima sexta-feira na Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Amazonas. Eleições OAB 2015 na CBN Amazônia, a rádio que toca a notícia onde você estiver. Bom dia e na sequência o repórter CBN. CBN Amazônia Audiência Pública. Sexta-feira, fim de tarde. Hora de afrouxar a gravata. Hora do fim de expediente na CBN. Dan Stubach, José. Então tá combinado. Onde você estiver.